Henrique Perguntem aos empresários. É isso A 85, 90% dos empresários que dão emprego. E tendo aqui um empresário que já tem muitos anos na atividade, nada como perguntar diretamente. Henrique Neto, também falta algum espírito empreendedor em Portugal? Não. Ou seja, não há... acontece muitas vezes, o Henrique Neto está na Marinha Grande, que é um caso onde muitas empresas nasceram exatamente de trabalhadores que abandonaram as empresas onde trabalhavam para criar novos negócios. Não estou a negócios. dizer que os empresários são culpados, estou a dizer porque aqueles não têm confiança. Claro. Repare, ainda sobre o desemprego, uma nota, depois respondo. Para já, a escolaridade média portuguesa dos trabalhadores portugueses é muito baixa, não é? E uma vez que percam o emprego é muito difícil, sem formação muito a sério, e a formação em Portugal não é feita a sério. É feita para manter as pessoas ocupadas, que é uma coisa diversa. E, por outro lado, durante anos e anos, andámos a licenciar jovens nos cursos que chamava-se, aliás, na altura e tem nestes anos, lápis e papel. Surgiram universidades por tudo que era sítio, sem laboratórios, sem oficinas, sem equipamentos. Cursos desajustados daquilo que é a nossa necessidade. Psicologia, direito, cursos de livros e papel que não tinham equipamentos, porque as novas universidades, muitas delas, eram edifícios e mais nada, e os professores e os alunos, e umas salas de aulas e umas cadeiras, não é? Que não é esta a concepção que se pode ter de uma universidade. E andámos a formar. Não é preciso saber matemática, não é preciso ter notas, é preciso formar pessoas. Claro que hoje temos milhares e milhares de jovens licenciados em áreas que dificilmente vão ter emprego, porque não têm nada a ver com a economia portuguesa. Solução. Quando se fazem muitos erros, quando se faz um erro, corrige-se e há soluções. Mas quando se fazem muitos erros sucessivos, há uma determinada altura em que as soluções ou são muito difíceis ou às vezes até nem existem. Não é? Mas eu tenho sempre e procuro sempre que haja soluções. E é óbvio que nós temos que ter uma estratégia. Temos que fazer uma opção muito clara. E essa opção muito clara terá que ser o crescimento da economia nos setores produtivos, quer dizer, indústria, agricultura, pescas, turismo. Exatamente os setores que abandonámos depois de entrar na então CE. Com certeza, temos que recuperar tudo aquilo. Porque os outros países, sei lá, dei o exemplo da Finlândia. A Finlândia hoje tem Nokia, tem empresas de grande tecnologia. Não abandonou nada daquilo em que os finlandeses eram bons. A floresta, sei lá, até coisas tão simples como os sewers, como é que se chama? Água e esgotos nas cidades, sim. Eles têm equipamentos para isso, sempre foram muito avançados nessas áreas. Saneamento, exato. Nunca abandonaram nada daquelas coisas mais tradicionais. Acrescentaram foi outras empresas. Nós criámos logo esta ideia de que os setores das pescas é muito pouco, a agricultura é muito pouco, mesmo na indústria, a metalomecânica pesada podemos passar sem isso. Tínhamos uma empresa que estava muito bem no setor ferroviário, uma empresa estrangeira, mas foi-se embora, foi como se fosse a coisa mais indiferente. Quer dizer, deixámos enfraquecer todo o setor. Recuperar é muito mais difícil. A partir do momento, sei lá, citando o caso da ferrovia, a Bombardier foi-se embora. Pronto, agora começar novamente um setor ferroviário é quase impossível. Perdemos os quadros, os técnicos, as pessoas, o conhecimento. Entretanto, a tecnologia evoluiu e não esqueçamos que nós tínhamos muita tecnologia nessa área, até inovadora. Ou seja, portanto, desperdiçámos tudo isso. E, portanto, agora é muito mais difícil. Mas temos que o fazer. Temos que privilegiar claramente duas coisas para já. Por um lado, a logística. Temos que ter uma logística que tem que ser a melhor logística da Europa, porque estamos no melhor posicionamento no quadro europeu, como na área do Atlântico, que é uma área de comunicações crescentes, nomeadamente com a abertura do Panamá a navios maiores. E temos que ter uma logística que justifique a atração do investimento estrangeiro. Nós não temos grandes recursos para incentivar, mas temos condições muito especiais. Temos que privilegiar claramente o setor dos bens transacionáveis, já disse, mas amplo, num espectro amplo. Temos que aumentar enormemente a concorrência nos setores de bens não transacionáveis,
das grandes empresas, energia, telecomunicações, mesmo com o risco, e eu aqui digo uma coisa que, contrariamente àquilo que dizia há 5 anos, mesmo com o risco dessas empresas irem acabar por serem absorvidas por empresas estrangeiras, porque é evidente, a partir do momento em que a PT ou a EDP ou muitas das outras empresas que estão a ser beneficiadas com os favores do Estado, onde se aumentaram os custos de uma forma muito mais elevada que no setor dos bens transacionáveis, há quem calcule isso em 30%, essa renda a mais é paga pelas pequenas e médias empresas. Todos os dias, quando acordam, têm combustíveis mais caros, se eletricidade mais cara, esses água mais cara. favores, eu tenho dúvidas que essas empresas continuem a dar o rendimento que têm dado até aqui, não é? Porque não são bem geridas de uma maneira geral, têm gente a mais, muito bem paga, e portanto, provavelmente acabarão por ser absorvidas por estrangeiros, mas é preferível a continuar neste esquema de uma economia apodrecida. E temos que fazer um grande esforço de formar engenheiros. A engenharia é aquilo que nos permite, digamos, apesar de tudo, aumentar os nossos níveis de competência e de competitividade no setor produtivo, que se o elegemos como setores preferenciais, nós precisamos de engenheiros. Precisamos de engenheiros não apenas na indústria, precisamos de engenheiros na agricultura, precisamos de engenheiros na pesca. Aliás, porque as próprias pescas não podem ser as pescas tradicionais. Temos que ter pesca que seja inovadora em relação às pescas que nós fazíamos há 20 anos. Até porque, repare, este contrassenso diz-se, e é verdade, que as espécies estão a reduzir, as espécies do pescado. Bom, se isso é verdade, é um setor muito interessante, de acordo o preço sobe. Com certeza, com a lei da oferta e da procura, um produto escasso deve ser trabalhado, valorizado, não é? Mas também temos condições ímpares para a agricultura e que a também pesca, não fazemos nada. É um elemento de dinamização do turismo tal turismo de qualidade, com, digamos, uma alimentação diferente, mais qualificada, etc, etc. Como disse, a agricultura, os frescos, produtos, etc. Quer dizer, nós temos é que ter uma estratégia muito clara. E não podemos ter uma estratégia como este governo, aliás, nesse aspecto, ainda é pior que os anteriores, que é só tem ideias para coisas para amanhã, que depois no dia seguinte já ninguém fala. Agora, nada destas coisas que eu estou a dizer são coisas para amanhã. São coisas que têm de ser construídas. São coisas, muitas delas, a médio prazo. Não há segredos, não há soluções para amanhã, não é? Se temos um problema financeiro, a única solução no curtíssimo prazo é reduzir os custos. Qualquer empresário sabe disso. Agora, temos que reduzir os custos no curto prazo, mas construir uma economia para o futuro ao mesmo tempo, que são sempre soluções de médio prazo. Carlos Pereira da Silva, não se criou também o estigma do doutor em Portugal? De repente, ser eletricista, ser canalizador, ser um conjunto de profissões, ser torneiro mecânico, acabou por deixar de existir. Passou a haver uma certa vergonha, algum estigma social relativamente a estas profissões. E acabámos por chegar a uma situação onde é difícil encontrar um eletricista, mas existem centenas de psicólogos, ou de advogados, ou de gestores, ou de economistas no mercado de trabalho, sem emprego. Pois, mas isso tem ou fora do mercado de trabalho. Melhor. Tem a ver com as más escolhas políticas que foram feitas. É evidente que eu compreendo que eu próprio venho de uma família que é pobre, o meu pai morreu cedo, eu estive numa instituição que pelas más razões é muito conhecida, que se chama a Casa Pia, e lá havia torneiros, serralheiros e contabilistas e mais esses. Mas essas profissões continuam a fazer sentido nos dias de hoje. Pois, mas depois vieram dizer que afinal de contas já não era preciso, porque agora... Mas o mais grave nisso, o professor me dá licença, é porque há uma seleção natural nessas coisas nos outros países. Em determinada altura desenvolveu-se Portugal esta ideia de que a Universidade Portuguesa era elitista. Todas as universidades são elitistas. Ou devem ser, porque são os melhores.
Para acabar com o eleitismo na universidade, criou-se a ideia que toda a gente podia tirar um curso. Facilitou-se demasiado a entrada. E se não quer estudar matemática, não faz mal, pode ir com 6, ou com 7, ou com 8. Não quer estudar física, também não faz mal. Não quer estudar português, ou não sabe português e dá muitos erros. Bom, está bem, vamos deixá-lo passar porque ele vai aprender na vida. Ou seja, facilitámos a tal maneira a entrada na universidade e os próprios cursos universitários, não estou a dizer todos, é evidente, mas uma parte substancial, que a determinada altura toda a gente podia tirar um curso. Ora, noutros países não é assim, para se ter, sei lá, na Alemanha, começa logo no secundário. Tem que fazer o secundário com determinados níveis de classificação, porque se não atingirem, a minha filha uma filha minha andou aqui na escola alemã. Bom, e chegava, muitos colegas dela, não felizmente, mas muitos colegas dela chegavam, chamavam os pais e diziam: desculpe lá, mas já não pode continuar. Tem que arranjar outro sítio para elas irem. Só continuavam aqueles. No sistema alemão, têm que ir para os cursos técnicos, não é? Podem depois, se quiser tirar do curso técnico, se quiserem voltar à universidade, podem fazê-lo. O que acontecia antigamente em Portugal. O que acontecia antigamente. Não é? Podem fazê-lo. Agora, se não têm a classificação suficiente, não vão para a universidade. Para ir passar a universidade é preciso trabalhar, é preciso estudar. Para isso é preciso dar condições que todos tenham igualdade de acesso. Essa é uma outra coisa, por isso é que eu defendo tanto o ensino pré-escolar, com alimentação e transporte, para fazer aquilo que eu chamo a interrupção do ciclo vicioso da pobreza e da ignorância. Porque é evidente que uma criança que não vai, que não passa a fase do ensino pré-escolar, e há milhares e milhares... Começa logo em desvantagem. Chega ao coisa, vai dar depois a exclusão e os que não continuam a estudar, etc. Portanto, o nosso sistema de ensino, este facilitismo, o eduquês, como foi chamado, no sistema de ensino, quer dizer, deu cabo digamos, da qualidade do ensino. Claro que há pessoas excelentes e há boas universidades, não está em causa, mas uma parte muito importante dos nossos jovens tem conhecimentos muito fracos, tem uma dificuldade enorme em escrever, em absorver conhecimentos, em atenção devotada. Quer dizer, há grandes problemas na sociedade portuguesa que foram este clima de facilidade que foi feito. Este clima de facilidade fez tudo quase como disse o doutor. Claro, é uma sociedade anormal. Não é normal que uma sociedade tenha estas características. Henrique Neto, Carlos Pereira da Silva, o tempo, ouvindo os vossos comentários, passa num instante, mas é sempre um prazer tê-los aqui no Acerto de Contas. Desejo-vos um bom fim de semana. Igualmente. E voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. Carlos Pereira da Silva, professor do ISEG, e também Henrique Neto, empresário, a comentário lúcido sobre os temas que marcam a atualidade.